O salão era luxuoso demais para qualquer erro. Candelabros brilhando, convidados bem vestidos, taças tilintando em conversas vazias. No centro do ambiente, um piano de cauda negro, impecável, intocado. A bilionária era o centro das atenções. Risos fáceis, olhar de quem está acostumada a mandar. Foi quando o faxineiro entrou. Uniforme simples, carrinho de limpeza, passos discretos. Ele tentava não chamar atenção, mas chamou. Ei, disse a bilionária, alto o suficiente para todos ouvirem. O salão silenciou. Você sabe tocar piano? Perguntou ela com um sorriso irônico. Algumas risadas surgiram. O faxineiro hesitou. Um pouco, respondeu baixo. A bilionária se levantou lentamente, segura de si, e soltou a frase que gelou o ambiente. Se tocar esse piano direito, eu passo a noite com você. Risos altos, deboche puro, humilhação disfarçada de brincadeira. Mas não se preocupe, completou ela. Isso nunca vai acontecer. O faxineiro ficou parado por alguns segundos, respirou fundo. Então, empurrou o carrinho para o lado e caminhou em direção ao piano. E naquele instante, sem que ninguém percebesse ainda, aquela aposta arrogante estava prestes a se transformar na maior surpresa da noite. Antes de continuar essa história chocante e emocionante, já deixa o joinha agora. Isso ajuda muito o canal e garante que a gente siga juntos até o final dessa história cheia de humilhação, talento escondido e reviravolta inesquecível. O salão inteiro prendeu a respiração. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos, outros já preparavam o riso de deboche. Isso vai ser rápido, cochichou alguém. O faxineiro sentou-se no banco do piano, ajeitou o assento com cuidado. Passou a mão pelo teclado como quem reencontra algo antigo. A bilionária cruzou os braços, divertida. Quando quiser. Ele fechou os olhos por um segundo e tocou a primeira nota. Não foi alta, não foi exagerada, foi limpa. As conversas morreram. As taças pararam no ar. A segunda nota veio, depois a terceira. Em poucos segundos, o salão luxuoso estava mergulhado em um silêncio absoluto. O faxineiro tocava com precisão, com sentimento, com alma. Não era alguém arranhando o piano. Era alguém conduzindo o piano. O sorriso da bilionária começou a desaparecer. Os braços descruzaram lentamente, porque ali ficava claro. Aquilo não era sorte. Não era improviso. Era talento lapidado por anos, escondido atrás de um uniforme simples. E enquanto as mãos dele dançavam pelas teclas, a aposta feita para humilhar começava a virar vergonha pública. As mãos do faxineiro se moviam com uma segurança que ninguém esperava. Cada acorde encaixava no outro como se aquela música estivesse esperando por ele. Um convidado deixou a taça escapar dos dedos. Outro sentou-se devagar, sem perceber. Ninguém ria mais. A melodia crescia. Não era apenas técnica. Era história. O faxineiro não olhava para a plateia. Não precisava. Ele tocava como quem conta algo que viveu, como quem transforma silêncio em verdade. A bilionária engoliu seco. O rosto, antes provocador, agora estava sério, sem sarcasmo, sem controle. Quem é esse homem? Sussurrou alguém. O faxineiro fez uma pausa curta e voltou com ainda mais intensidade. O piano parecia pequeno demais para o que saía dali. Alguns convidados estavam com os olhos marejados. Outros balançavam a cabeça incrédulos. Porque naquele instante todos entenderam a mesma coisa. Ele não estava tentando impressionar. Ele estava apenas sendo quem sempre foi. E isso tornava a humilhação inicial ainda mais pesada. A bilionária olhou em volta. Percebeu os olhares. Percebeu o julgamento silencioso. Pela primeira vez naquela noite, ela não controlava o ambiente. E o faxineiro, sem dizer uma palavra, tinha tomado o centro do salão. A melodia mudou de tom. O faxineiro saiu do clássico previsível e entrou em algo profundo, quase doloroso. Cada nota parecia carregar lembranças, perda, luta,
Silêncio. Os convidados já não estavam apenas ouvindo, estavam sentindo. A bilionária deu alguns passos em direção ao piano, sem perceber. O olhar agora não era de deboche, era de confusão. Isso não faz sentido, murmurou. O faxineiro fechou os olhos novamente, e então veio a parte mais intensa da música. Alguns reconheceram a melodia, outros não, mas todos sentiram. Era a música que ele tocava quando o salão estava vazio, quando ninguém aplaudia, quando só restavam ele e o piano. Uma senhora elegante levou a mão ao peito. Um homem enxugou discretamente os olhos, porque aquela música não pedia aplausos, pedia respeito. E ali, naquele instante, ficou claro para todos. Aquela não era a primeira vez que ele tocava aquele piano. Aquela era apenas a primeira vez que alguém prestava atenção. Quando a última nota ecoou, o silêncio foi tão forte que ninguém ousou rir. O faxineiro deixou a última nota morrer no ar. As mãos ficaram sobre o teclado por alguns segundos, respeito ao silêncio. Então, ele se levantou devagar. Nenhum gesto teatral, nenhum sorriso. Os aplausos começaram tímidos e cresceram até preencher o salão inteiro. Não era euforia, era reconhecimento. A bilionária permaneceu parada. Os braços, antes cruzados, agora caídos ao lado do corpo. O sorriso tinha desaparecido por completo. "Onde você aprendeu a tocar assim?" perguntou ela sem ironia pela primeira vez. O faxineiro respondeu com simplicidade. "Em casa." "Com quem?" "Com meu pai, antes de ele morrer." O salão voltou a silenciar. Ele dizia que talento não garante palco, continuou o faxineiro, mas garante dignidade." A bilionária respirou fundo. A aposta feita minutos antes já não significava absolutamente nada. Não porque ele tinha ganhado, mas porque todos perceberam o quão pequena aquela proposta tinha sido. Ela tentou sorrir, sem convicção. "Você entendeu que eu estava brincando." O faxineiro assentiu. "Entendi." Fez uma pausa curta. "Mas algumas brincadeiras mostram exatamente quem a gente é." A frase caiu como um espelho no meio do salão. E ali ficou claro para todos. A verdadeira humilhação não foi dele. Foi de quem achou que podia transformar talento em aposta. A bilionária respirou fundo, tentando recuperar o controle da própria festa. Não conseguiu. Os convidados a observavam diferente agora, não como anfitriã, mas como alguém que passou do limite. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntou ela, mudando de assunto. 3 anos, respondeu o faxineiro. "E ninguém sabia que você tocava assim?" Ele deu um leve sorriso, sem orgulho. "Ninguém perguntou." A resposta foi mais pesada do que qualquer acusação. Um dos convidados se aproximou. "Isso foi extraordinário." Outro completou. "Você deveria estar em grandes palcos." O faxineiro assentiu com educação. "Eu só toco quando me deixam tocar." A bilionária sentiu o impacto, porque ali ficou claro algo que ela nunca tinha percebido. Ela não tinha oferecido uma oportunidade. Tinha oferecido uma humilhação disfarçada de brincadeira. Tentou se justificar. "Eu não quis ofender." O faxineiro respondeu com calma absoluta. "Eu sei, mas respeito não depende de intenção." O salão inteiro pareceu aprender junto, e naquele momento, nenhuma quantia em dinheiro, nenhum status, nenhum poder conseguia apagar o que tinha sido exposto. A bilionária endireitou a postura. Era automático. Sempre que perdia o controle, tentava comprar de volta. "Você deveria tocar profissionalmente", disse firme. "Eu conheço pessoas. Posso te colocar nos lugares certos." O salão ficou atento. Era a tentativa clara de transformar constrangimento em negócio. O faxineiro ouviu com respeito. Não interrompeu, não se empolgou. "E eu deixaria de limpar?" perguntou com calma. Ela hesitou por meio segundo. "Claro, isso não é lugar para alguém como você." O faxineiro assentiu devagar. "Esse é exatamente o problema." O rosto dela travou. "Eu não sou alguém assim", continuou ele. "Sou muitas coisas, e nenhuma delas depende da sua permissão." Silêncio absoluto.
A música sempre esteve comigo, disse ele, mas eu não preciso trocar dignidade por palco. A bilionária sentiu o golpe real, porque mais uma vez tentou resolver tudo com poder e recebeu consciência. Ali ficou claro para todos: reconhecimento que nasce da humilhação não é oportunidade, é atraso. O faxineiro empurrou o carrinho de limpeza para perto da parede, sem pressa, sem olhar para trás. O salão ainda estava em choque. Uma convidada se aproximou da bilionária e cochichou algo em seu ouvido. Ela não respondeu. O faxineiro voltou ao piano apenas para fechar a tampa com cuidado, como quem respeita algo sagrado. "Você vai embora assim?" perguntou alguém. Ele respondeu sem virar o rosto: "Eu nunca estive aqui para ficar." A frase ecoou, porque naquele instante todos entenderam. Ele não precisava daquele salão. O salão é que precisava ter ouvido antes. A bilionária ficou parada, observando-o sair pela porta lateral. Não houve aplauso agora, houve reflexão. Ela percebeu algo que nunca tinha encarado. Talento não pede autorização, só precisa de respeito. E quando o carrinho desapareceu pelo corredor, o piano voltou a ser apenas um objeto caro, incapaz de preencher o vazio que ficou. A festa continuou, mas ninguém mais estava realmente ali. As conversas voltaram forçadas, os risos vazios, o piano intocável. A bilionária caminhou lentamente até o instrumento. Passou a mão pela madeira polida, sentou-se no banco e não tocou. Percebeu que, apesar de todo o dinheiro, nunca tinha aprendido a ouvir. Não ouvir música, ouvir pessoas. Um convidado se aproximou em voz baixa. "Você percebeu o que acabou de acontecer?" Ela assentiu, sem olhar. "Você tentou comprar alguém." Silêncio. "E ele te mostrou que dignidade não entra em negociação." A bilionária fechou os olhos por um instante. Naquela noite ninguém lembraria do vinho caro, nem da decoração, nem dos discursos. Todos lembrariam do faxineiro e da música que revelou o que realmente faltava ali. Horas depois, o salão já estava quase vazio. Funcionários recolhiam taças. Luzes iam sendo apagadas. A bilionária chamou um dos seguranças. "Onde está o faxineiro?" "Já foi embora." "Mas você sabe onde ele mora?" O segurança balançou a cabeça. "Ele nunca fala da vida pessoal." Aquilo a incomodou. Ela percebeu que não sabia nada sobre ele. Nem nome completo, nem história, nem sonhos. A tentativa de encontro que ela propôs antes agora soava vergonhosa. Não porque ele tocou bem, mas porque ela entendeu tarde demais. Ela não o viu como pessoa. Viu como entretenimento. Sentou-se sozinha numa mesa e encarou o copo vazio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que dinheiro não resolvia: arrependimento real. Na manhã seguinte, o vídeo começou a circular. Alguém tinha gravado, sem cortes, sem edição. O salão, o piano, o faxineiro. A internet fez o que sempre faz quando reconhece verdade. Parou para assistir. Comentários explodiam. "Isso não é sobre música, é sobre respeito. Talento não tem uniforme." Ela achou que podia comprar alguém. A bilionária assistiu ao vídeo sozinha, sem raiva, sem defesa. Cada nota tocada parecia repetir a mesma mensagem. Ela tentou transformar um homem em aposta. Ele transformou a humilhação em dignidade. Não foi humilhada porque perdeu um jogo. Foi exposta porque esqueceu a humanidade. E aquilo doeu mais do que qualquer crítica pública, porque dinheiro compra silêncio, mas não apaga a consciência. Dias depois, o salão voltou ao normal. O piano continuava no centro, caro, imponente, mas agora silencioso. O faxineiro seguiu sua rotina. Trabalho honesto. Poucas palavras, música em casa, longe de olhares e apostas. Ele não ganhou contratos, não virou celebridade, não ganhou a noite prometida, mas saiu daquela história com algo que ninguém conseguiu tirar: dignidade intacta. A bilionária, por sua vez, nunca mais fez apostas daquele tipo, não por medo do julgamento, mas porque entendeu algo que dinheiro nenhum ensinou antes:
Talento não é moeda, dignidade não é prêmio, e ninguém vale menos por usar um uniforme simples. Aquela noite não terminou com romance. Terminou com consciência, e às vezes a maior vitória de alguém não é ser aplaudido. É não se vender, mesmo quando o preço parece alto. Se essa história te impactou, não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história forte, emocionante e cheia de lições como essa.